Oi família, a paz do Senhor a todos. Hoje vamos iniciar os estudos da Bíblia, focando a revista Fidelidade, cujo tema principal são os milagres de Jesus e as suas parábolas. O autor desta revista, os autores, são os amados pastor Delcir e irmã Delcinalva. Hoje, na primeira lição, nós vamos estudar o primeiro milagre que Jesus realizou, que está registrado ali no livro de João, capítulo 2. E eu convido os amados a orarmos para a gente começar a estudar. Soberano Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, podendo estudar a sua palavra e hoje focando o milagre que Jesus realizou, transformando a água em vinho. Peço que o Senhor abençoe a todos nesse estudo, nos dê conhecimento da sua pessoa, da sua palavra, da sua vontade, dos seus propósitos e aplique a sua graça, a sua compaixão, os seus milagres, o seu poder, o seu amor na vida de todos nós que vamos participar desse estudo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então convido você a lermos o texto, o livro de João, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Te dou aí 3 segundos para você abrir a sua Bíblia. João 2, de 1 a 13. Nos diz assim a palavra de Deus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava naquele casamento. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu Jesus: "Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou." Sua mãe então disse aos serviçais: "Façam tudo o que ele lhes mandar." Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: "Encham os potes com água." E os encheram até a borda. Então, Jesus lhes disse: "Agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa." Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamando o noivo, o encarregado disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora." Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com efeito de estudo da palavra, quero convidar vocês a observarmos detalhes do texto bíblico que são muito preciosos. Versículo 1 nos mostra Maria, a mãe de Jesus, que ela estava no casamento. Isso possivelmente indique que ela tinha alguma relação de proximidade, de intimidade e possivelmente até de parentesco com os noivos. Ou Maria era parente dos noivos, ou ela era responsável pela organização daquela recepção. Versículo 2, então, nos mostra a Bíblia relatando que Jesus e os seus discípulos foram convidados. Então há uma diferença entre estar na festa e tomar algumas providências e ser convidado para a festa.
Não somente Jesus e os seus discípulos estavam na festa, mas eles foram convidados. Esse registro é relevante. O que justificaria o fato de Maria ter sabido o que acabou o vinho. Todos os convidados não ficaram sabendo, mas ela ficou sabendo. E ela se importou a ponto de tentar tomar as providências. Versículo 3 nos mostra. Tendo em vista que àquela altura Maria provavelmente já estava viúva de José, ela então consideraria pedir ajuda a seu filho mais velho como uma providência imediata e natural, até pelas características daquela época, naquela região. O filho mais velho assumia a responsabilidade de cooperar com a manutenção e ajuda da família. Lembrando que as festas de casamento duravam normalmente 7 dias naquela época. Basicamente serviam 2 tipos de bebida: água ou vinho. E comumente no dia a dia o povo usava uma mistura de água com vinho. Portanto, acabar o vinho era uma desconsideração para com os convidados. Era também uma vergonha para os noivos e especialmente para a família do noivo, que tinha a responsabilidade de oferecer o banquete durante os 7 dias. Era ainda uma falta de responsabilidade notória e grande incompetência da parte da pessoa responsável pela organização da festa. Em outras palavras, isso era um grande problema. Não tinha uma bebida na festa. Jesus então entra em cena e ele responde a Maria, aquela que a gerou. Ele dá a ela 2 frases bem firmes e contundentes. Mulher, o que nós temos em comum? Em outras palavras, isso não me diz respeito. A relação de Jesus com Maria, quem a gerou, era de verdade, de fato, apenas de mamãe e filho. Não havia nenhuma autoridade de Maria sobre o ministério de Jesus. E a segunda frase de Jesus, ele declara: a minha hora ainda não chegou. Isso traz luz ao principal propósito de Jesus, aquilo para o qual ele foi enviado por Deus, para efetivamente cumprir o plano de salvação, sacrificando-se na cruz e ressuscitando dentre os mortos. Jesus, então, ele se focava dedicadamente, impreterivelmente, ao cumprir os planos de Deus Pai, a alcançar os propósitos e exclusivamente fazer a vontade de Deus Pai. Maria, por sua vez, sendo devidamente ajustada na sua relação com Jesus, o Filho de Deus Pai, o Senhor e Salvador, ela se volta para os empregados e diz o seguinte, uma frase que eu aprecio bastante: façam tudo o que Jesus vos mandar. Maria tinha a plena convicção de que Jesus Cristo era o seu Salvador pessoal, Senhor da vida dela, muito embora ela tenha gerado Jesus. Até porque Maria, ela recebeu a revelação pelo anjo de Deus, o anjo Gabriel. A gente pode observar isso em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 35. E essa revelação declarou que o Espírito Santo desceria sobre Maria e então faria ela ficar grávida. Seria uma obra do Espírito Santo sobre a vida dela. E ela então ia gerar um filho vindo de Deus e ela daria a esse filho o nome de Jesus, o Salvador, Jesus, o Cristo. Amados, a expressão
fazer tudo o que Jesus vos mandar, sendo falada por Maria, caracteriza que ela reconhece publicamente que ela é semelhante a nós. Ela é uma mulher natural, ela recebeu graça de Deus para gerar Jesus, então ela também é de natureza pecaminosa, ela também é limitada e pecadora. Maria também reconhece que Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor, o único. Diante disso, Jesus decide realizar o milagre de transformar a água em vinho. Observamos isso, versículos 6 a 8. Jesus usa as 6 talhas, ele usa o que tem. E eu quero aqui registrar um pequeno detalhe. Comumente o Senhor faz os milagres e ele usa aquilo que está próximo de nós, exatamente para que haja uma interação entre nós e o Senhor, para que vejamos que Deus nos ama tanto e realiza os milagres em nosso favor. Jesus usa as 6 talhas, pegando em média aí 100 litros por talha, totalizou 600 litros de água. E Jesus, ele determina que elas sejam cheias de água e os transforma, esses 600 litros de água, transforma em vinho. Os empregados, eles não viram nenhuma ação de Jesus. Os empregados não ouviram Jesus falar nada. Mas eles obedeceram Jesus. E foi na obediência que Jesus realizou o milagre. Mais um detalhe importante para nossas observações. Podemos perceber também que Jesus não fala com a água, Jesus não faz nenhum alarde, ele não faz um show, ele não chama os convidados para verem a sua exibição na realização da transformação do milagre da água em vinho. A realização do milagre na transformação da água em vinho. Os empregados, eles só notaram que a água efetivamente tinha sido transformada em vinho quando eles recebem a ordem de Jesus de levarem uma porção daquele vinho para o chefe do serviço. E nos diz o texto, quando o chefe do serviço toma aquele vinho, ele declara: mas esse vinho é extraordinário, é muito saboroso. Nos mostra as escrituras, os registros bíblicos, que o chefe do serviço vai ao noivo e fala com ele: mas o senhor guardou o melhor vinho para agora? Comumente nós servimos o melhor primeiro e depois que todos os convidados estão satisfeitos, então a gente serve o de menor valor, de menor qualidade. Quero perceber com vocês que, diante desse testemunho, aquela água que foi transformada em vinho, ela tem uma qualidade extraordinária após a sua transformação. Tudo que Jesus faz é muito bom. E aquele vinho era de altíssima qualidade. Então vamos aplicar para a nossa vida. Qual o motivo real de Jesus realizar o milagre da transformação da água em vinho? Versículo 11. Jesus ali manifesta a sua glória. Ele manifesta publicamente que ele veio de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez a água e aquele que também faz o vinho, aquele que fez toda a natureza e aquele que dá tecnologia para a transformação, aquele que criou todos os seres viventes, inclusive você e eu. Jesus então manifesta o seu poder sobrenatural, o poder divino, aquele que vem do trono da glória de Deus. Jesus faz
o extraordinário acontecer. Significa afirmar que, aplicando para a minha vida e para a sua vida, tudo aquilo que Deus faz é muito bom. E todo milagre tem uma aplicação na nossa vida. Tem um propósito de glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Um outro propósito da realização desse milagre é para que as pessoas vissem a glória de Deus sendo manifesta e crescem nele e dessem credibilidade ao ouvir a sua mensagem, crendo que quem estava falando com ele era de fato, de verdade, o Filho de Deus, o ungido para salvar, o efetivo Salvador, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, ungido para salvar. Outro propósito é que esse milagre, transformando água em vinho, não pode ser uma recomendação para o uso de bebida alcoólica, porque não é essa a intenção. Então, a Bíblia não está justificando o uso de bebida alcoólica, até porque os judeus condenavam a embriaguez. E naquela época, ao usar o vinho, comumente era feita uma mistura de 2 unidades de vinho para 3 unidades de água. Então dava uma dissolvida boa naquela bebida alcoólica e ela não ficava uma bebida que embriagasse. Um outro propósito, e acredito ser grande a relevância desse propósito, é que o poder que Jesus realizou o milagre, esse poder, que é um poder divino, um poder de Cristo, é o mesmo poder que Deus usa, que o Senhor Jesus usa, para transformar a minha vida, que sou um pecador, transformar a sua vida, que é um pecador, uma pecadora, em novas criaturas. Em João capítulo 1, versículo 12, o Senhor nos diz assim: a todas as pessoas que creem em Jesus Cristo e o aceitam como Salvador e Senhor de suas vidas, Ele lhes dá o direito de serem transformadas filhas de Deus. Esse é o poder que transforma. O poder que transformou água em vinho, transforma o tércio pecador e condenado no tércio de natureza pecaminosa, mas agora salvo por Jesus Cristo. Podemos confirmar isso também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Toda pessoa que está em Jesus Cristo, ou seja, que crê em Cristo, ama a Cristo, segue a Cristo, ela é transformada numa nova pessoa. A velha vida acabou, aquela vida que tinha paixão por pecado acabou. Então Jesus nos transforma numa nova pessoa, uma pessoa que tem um novo início, um novo começo, que tem prazer em viver para a glória de Deus, andar no caminho do Senhor e fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus transformou a água em vinho, e aquelas pessoas viram a transformação extraordinária, viram, experimentaram, provaram. Assim também Jesus quer transformar a minha vida e a sua vida. Então passe a desfrutar dessa transformação. A palavra de Deus nos diz o seguinte: todo aquele que ouve a mensagem do Senhor e crê no Senhor Jesus, esse é transformado pelo seu poder numa nova criatura. Desfrute de uma nova vida. Prove dessa vida. Todo aquele que crê no Senhor é selado com o Espírito Santo, o vinho novo. E o Espírito Santo nos conduz num caminho de vida saudável, verdadeiro, feliz e próspero. Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos. Leia a Bíblia, faça suas orações e o Senhor vai te abençoar. A paz do Senhor.